Pastor Carlito, por favor, vamos orar pelo servo do Senhor mais uma vez. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Vamos orar pelo servo do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós nos encontramos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa conferência Renovação 2024. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus servos que ministraram aqui. Todos os que trabalharam, essa equipe maravilhosa de louvor, todos os que participaram, Senhor, louvado seja o Teu nome. Agora colocamos diante do Senhor o Teu servo, mais uma vez, use como o Senhor já tem usado pelos 4 cantos dessa terra, Senhor. Use com poder, graça, unção, autoridade, como o Senhor tem feito, Senhor, e glorifica o Teu nome, através da vida dele, da chamada dele, Senhor. É assim que nós oramos, abençoamos a vida do Teu filho, do Teu servo, no nome de Jesus. E o povo de Deus pode concordar dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado pela confiança, pela amizade que nos une há já tanto tempo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Ainda cabe mais aí? Que coisa boa, que bom que você está animado essa hora. O reino de Deus é um reino de amigos, então lembre-se sempre que na Convenção Batista Nacional, vocês têm mais do que uma convenção, hierarquia, estrutura, vocês têm amigos. Então façam amizades, promovam, levem os colegas uns aos outros, às igrejas, desenvolvam. Por quê? Lembra quando o apóstolo Paulo, ele termina o ministério em Éfeso? Ele chama os presbíteros em Mileto, presta conta de tudo que ele fez no ministério. Ele diz que ele nunca usou do ministério para enriquecer, ele nunca tirou proveito, ele dá recomendações teológicas, ele faz uma série de recomendações. Ele ficou ali 3 anos, e lá em Atos 21 diz que no final das contas, eles se abraçaram, e o que aconteceu? Eles choraram, porque ele sabia que nunca mais os iria ver. Aquele texto me toca muito, queridos, porque o que ele fala? Que relacionamentos são a coisa mais importante. O dia que eu e você, todos nós aqui, estivermos no nosso leito, como o pastor Clóvis deu testemunho na sua palavra, que me abençoou tremendamente do começo ao fim, Clóvis, porque foi uma palavra pregada, mas um testemunho de vida. E você falou sobre quando o seu papai partiu e que ele chamou todos. Quando isso acontecer comigo, com você, nós não vamos chamar e falar assim: olha, me traga a escritura do meu terreno, da minha fazenda, me traz uma foto do carro novo que eu comprei, me traz aqui uma cópia dos meus diplomas, do meu curso de bacharel, de mestrado, de doutorado. Tudo isso é importante, mas com relação à vida terrena. Só quando você estiver no momento final, você está olhando para a eternidade. E na eternidade, o que você comprou, o quanto você estudou e o que você adquiriu, não vai servir para nada. No final, o que a gente vai fazer? Chama o meu pastor, eu quero dar um abraço nele. Chama o meu filho, chama a minha filha, chama o meu netinho, chama o meu amigo, chama aquele que eu ganhei para Jesus, chama aquele pastor que eu ordenei ao ministério. A gente só vai chamar pessoas, não é? Diga comigo, no final, o que conta são os relacionamentos. Então, não espere estar num leito de morte para você dizer que você ama alguém, convidar alguém para ir para uma mesa, estar com alguém, porque no final, relacionamentos é o que conta. E de fato, o apóstolo Paulo terminou o seu ministério em Éfeso. Dali do porto de Mileto, ele pegou o navio, foi até Jerusalém. De lá ele voltou, foi preso em Cesareia e de lá deportado para Roma e nunca mais voltou. Mas o legado dele, Éfeso se tornou uma grande base para a pregação do Evangelho.
Então, que essa mesa aqui, mais do que uma denominação, seja um lugar de irmãos e irmãs, amigos e amigas do reino, uma família espiritual, a família Batista Nacional aqui no Mato Grosso. Amém? Glória a Deus. Eu sou Carlito Paz, sou pastor na igreja da cidade, é uma igreja batista, em São José dos Campos. Eu já fui pastor em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, já fui pastor em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e estou há 27 anos em São Paulo. E nesta igreja Deus tem abençoado muito pela sua graça. E aqueles que não conhecem, eu vou pedir um vídeo institucional da igreja, e você vai conhecer um pouquinho do campus Colina e um pouquinho da igreja. E quando você lembrar, ora por nós. E ouça também, porque isso se aplica à sua igreja, pastor. Ouça o áudio do que a gente vai falar na narração. A igreja não pode ser um lugar que você frequenta. A gente frequenta clube, praça, supermercado, hotel. Você vai lá. Se você gostou, o custo-benefício é bom, você volta. Igreja não. Igreja você não vai porque você vai ganhar alguma coisa, porque você vai... porque você gosta. Não. É porque você pertence. Desenvolva na sua igreja o princípio do pertencimento. Porque quando a gente pertence, é família espiritual, a gente não troca por qualquer coisa. E a gente não chega na igreja e dá uma nota, a banda hoje foi 6. Ué, se você não gostou do louvor, o problema é seu, não era para você, era para o Senhor. Não é? Então você não tem que dar nota para o louvor da igreja. Você tem que perguntar ao Senhor se Ele recebe o seu louvor. O pregador, se você orou e veio para cá, você vai receber a palavra de Deus que Ele quer que você receba. Deixa eu dizer uma coisa hoje. O único lugar que a gente ouve o que não quer, mas o que precisa, é hoje numa pregação bíblica. Porque nós vivemos na era da seletividade. Todo mundo tem um controle. Não é? Fica com o controle. A gente ouve a música que quer, ouve o programa que quer. Então na igreja não, é assim: Senhor, aqui estou para ouvir a tua voz, fala que o teu servo ouve. Temos que ser como Samuel, fala que o teu servo ouve. E ao final, obedece quem tem juízo, não é? Então, eu espero que a gente possa edificar igrejas saudáveis, em que a gente tenha esse compromisso de pertencimento. O Senhor é quem manda, não eu. Então, manda quem pode, e Ele que pode. E eu sou, você é o servo e a serva, porque nós seguimos Jesus de Nazaré. Ele é o homem da bacia e da toalha. Então, não tem outra alternativa para nós, não é? Então, conheça um pouquinho aí da igreja da cidade, por favor. Deixa rolar isso aí, pode. Deixa. É que é o institucional da igreja. Esse é do IC College. Isso. Igreja da cidade. Uma igreja família em muitas cidades para todas as nações. Uma igreja viva, saudável, crescente, transformadora e multiplicadora. Uma igreja que acredita na importância do equilíbrio entre o pastoreio de pessoas por meio de uma rede saudável e crescente de pequenos grupos e o serviço ministerial à igreja e à sociedade por meio de ministérios relevantes, um dia de cada vez. Uma igreja cuja visão é ganhar todas as pessoas para Jesus, batizando todos e incluindo cada um na família da fé, discipulando e transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Uma igreja que crê e vive a palavra de Deus de forma acolhedora, simples e dirigida por propósitos. Mesmo sendo imperfeita, devido a mim e a você, ainda é saudável, porque Cristo é a nossa base, o nosso fundamento, o nosso elo forte. Uma igreja família que de forma equilibrada busca ser profética, buscando o sobrenatural na terra, pastoral, cuidando com amor das pessoas, e apostólica, ultrapassando barreiras e transformando realidades de forma missional, criativa e empreendedora. Uma igreja
sua responsabilidade social de transformar a sua comunidade e, por meio da fé, da verdade, do amor e da justiça, é agente de resgate, educação, reconciliação, integração e transformação social, seja para as pessoas locais ou para o imigrante e para o refugiado de outras nações. Uma igreja focada em alcançar e servir a todos: crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, solteiros e casados, o solitário e a família, e de forma especial, as famílias com necessidades especiais. Uma igreja comprometida em inspirar e capacitar a nova geração para potencializar o seu chamado e inspirar o seu destino. Uma igreja família, fortemente conectada. Uma igreja humana, espiritual e sobrenatural. Uma igreja que não é apenas o ponto de chegada, mas o ponto de partida para o servir, porque o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Aleluia, amém. Então a igreja é muito mais do que um lugar só para você ir aos domingos. Não desenvolva na sua igreja uma mentalidade de consumistas religiosos, mas sim de filhos, de filhas que pertencem a uma família. Quando isso acontece, gente, não que a igreja vai ser perfeita, mas ela tem muito mais probabilidade de ser saudável. Onde o irmão mais novo, ele honra o irmão mais velho. E onde o mais velho promove o mais novo. E aí, ao invés do ambiente de competição, a gente tem um ambiente de ajuda mútua, de pertencimento. Sua igreja nunca vai ser perfeita, até porque você está lá. Mas ela pode ser saudável, porque Jesus está lá. Aleluia! Então desenvolva uma igreja assim. Vamos lá então. Eu queria que você mais uma vez se levantasse para a leitura das Escrituras. Vamos pensar sobre liderar para expandir. Você pode dizer isso comigo? Liderar para expandir. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, de 1 a 10. Texto conhecido de um dos milagres que Deus fez através de Eliseu. Nós sabemos que Eliseu foi discípulo de Elias. Elias foi o grande profeta de Israel. Mas, segundo o livro dos Reis, ele realizou 12 milagres. Mas ele gerou um filho espiritual chamado Eliseu. E esse filho honrou tanto o seu pai, que quando ele estava para partir, ele fez um pedido ousado: tu me fazes herdeiro do teu espírito profético. Eliseu fez um pedido extremamente ousado, ao ponto de Elias disse: uma coisa difícil me pediste. Se você me vê, você vai ter. Se você não me vê, você não vai ter. O que ele estava dizendo? Se você me vê no mundo espiritual como pai, a paternidade. Hoje nós vemos um mundo cheio de órfãos. E essa orfandade no mundo está cheio de gritos, cheio de rebeldia. E muitas vezes isso chega dentro da igreja, porque falta esse espírito de paternidade. Não é paternidade biológica só. Ela é muito importante. E eu espero que todos os pais biológicos sejam pais espirituais dos seus filhos. Por exemplo, eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 8 meses de idade. Ele morreu atropelado lá em Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu tinha só 8 meses de idade. E minha mãe fez o que pôde. Mas pela graça de Deus, a minha mãe voltou para Jesus. Ela fumava 2 carteiras de Continental por dia. Os mais antigos aí sabem que é um cigarro extremamente forte, um teor de nicotina muito alto. E naquele tempo, a minha mãe volta para Jesus. Ela decide parar de um dia para o outro. Quantas vezes eu fui comprar cigarro, Clóvis, para minha mãe?
E eu fiquei tão feliz o dia que ela voltou para Jesus e ela disse: eu não vou fumar mais. De um dia para o outro, eu vi a minha mãe sair de 40 cigarros por dia, porque uma carteira de maço de Continental era 20 cigarros. 20 cigarros, 2 carteiras 40, de um dia para o outro. Ela declarou a sua fé em Jesus, ela não fumou mais. Eu vi isso aos 11 anos de idade na minha casa. E aí eu fui criado sem pai, mas como a minha mãe voltou para Jesus, ela passou a ter igreja. E eu passei, como Eliseu admirou Elias, eu passei a admirar os meus pastores, eu servi os meus pastores. Elias, ele ia para um lugar, Eliseu ia junto. Você vai para Betel, eu vou. Você vai para o Jordão, eu vou levando a sua mala. E com isso ele foi crescendo e foi sendo discipulado. Eu tive pastores que foram homens de Deus na minha vida. No meio da pandemia, em 2020, eu senti no coração de visitar um pastor que foi um mentor para mim, um pai espiritual. E eu peguei o meu filho, João Vitor, que está lá na Coreia hoje. Eu falei: João Vitor, vamos visitar o pastor Paulo. Ele foi um apóstolo. E eu fui lá, peguei o carro no meio da pandemia e cheguei lá, aquele senhor de cabelo branco, que quantas vezes eu fui no interior, nos caminhões, fazer culto nas vilas, e eu fui com o pastor Paulo. Ele pastoreava, pastor Oswaldo, 5 igrejas sem ter um carro, na bicicleta, lá no interior da Serra Macaense. E quantas vezes ele me discipulou, ele me ensinou. E eu cheguei na casa dele, ele com 70 e poucos anos, já doente. Eu vi ele com manuscrito. Eu falei: pastor Paulo, o que é isso? Ele falou: eu estou fazendo um comentário de Apocalipse. Aí eu falei: pastor Paulo, se o senhor me der a graça, quando o senhor terminar de escrever esse livro, eu gostaria de publicar esse livro. Queridos, tempos depois, 6 meses depois, o pastor Paulo faleceu. Ele deixou o manuscrito prontinho, a filha dele me entregou. Levei 1 ano revisando o trabalho, consegui 2 mestres, fizemos um trabalho primoroso e publicamos. Recentemente fomos lá e demos essa honra em memória ao pastor Paulo de Souza Nunes, e nasceu o Apocalipse, comentário das cartas para os dias de hoje. Então, honre sua paternidade espiritual. O texto que nós vamos ler é de um discípulo de Elias, Eliseu. E esse texto mostra que ele fez exatamente o que tinha que ser feito, e por isso a bênção do Senhor esteve sobre a vida dele. Acabou passando aqui. Diz assim, me acompanha aí. Eliseu faz flutuar um machado. Eu vou ler na NVI. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem de Deus esticou o braço e o pegou. Você pode repetir isso comigo? Pegue-o. O homem de Deus esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Verso 9. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Verso 10 e último. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei, que tomava a devida precaução. Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração, e que produza frutos a 100 por 1. Deus Espírito Santo,
estique os nossos braços para tocar-nos no milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach é o seu nome. Amém. Assentai-vos. Nós vamos ver aqui 8 chaves sobre como nós somos chamados para liderar e expandir o reino de Deus. Deus não chamou você para ficar onde você está. Ele quer levar você aonde Ele quer que você chegue. E para isso você vai precisar dar alguns passos de fé. Milagre quem faz é Ele. Mas nós precisamos nos unir a Ele num relacionamento pessoal de amor. Você já reparou que em todo o Velho Testamento e em todo o Novo Testamento, nós só temos um exemplo no Velho e um no Novo de milagre que Deus fez sozinho? O restante, Deus sempre chama o homem para fazer junto. No Velho Testamento, a criação. Deus diz, façamos, mas a natureza divina. O Espírito, o Pai e o Filho fizeram o mundo e a criação. Então não teve interferência do homem. Mas todos os milagres como esse, sempre teve o envolvimento do ser humano. No Novo Testamento também. Quantos milagres Jesus realizou? Sempre há um convite para o homem estar junto. Mas na ressurreição não. A ressurreição foi obra plenamente do Senhor. Até na concepção do Espírito Santo para o nascimento de Jesus, o Senhor convida uma bem-aventurada mulher. Por que isso? Deus poderia fazer sozinho? Poderia. Mas a fé cristã é uma fé relacional. Diga com o mundo, a fé cristã é uma fé relacional. Não é um Deus distante que vive longe lá no céu. Esse é um conceito grego de Zeus. Ele vivia lá no Olimpo, longe dos homens. Nosso Deus não. Nosso Deus é pessoal e presente. Nosso Deus, Ele sempre se relacionou. Olha para cá. A Bíblia é o único livro sagrado que chama Deus de Pai. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento de pai e filho. Então, nossa fé é relacional. Você não pode deixar se resumir a um lugar de dogmas, de sistemas, de religião. Porque o Senhor nos chama de família e nos gerou como filhos e filhas. E Ele quer que a gente se reúna e se una a Ele num relacionamento pessoal de amor. Quem aqui é casado há algum tempo com a sua esposa, seu esposo? Ele ou ela precisa pedir tudo para você atender? Ou tem coisa que só no olhar e só no jeito você já sabe e você vai e realiza? Quem tem essa experiência? Todo mundo que é casado. Por quê? O que é isso? É o convívio. Queridos, Deus, Ele é Pai. E Ele quer que nos relacionemos com Ele como filho, ao ponto de que a gente se una a Ele num relacionamento pessoal de amor, que a gente discirna a sua vontade e obedeça, sem precisar fazer lista. Por que Ele diz? Tudo que você pedir em oração, o Pai vai conceder. Não é a gente pedir, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero... Não é sobre isso. É à medida em que você se relaciona com Deus, com tanta intimidade, que você vai pedir o que Ele já tem no coração para dar. E aí Ele vai conceder. Então, quando a gente pensa num Deus distante, a gente não pensa em relacionamento. Mas quando nós pensamos num Deus presente, que é Pai, que nos deu o seu melhor, seu único Filho, Jesus, para que pudéssemos ter um relacionamento, tudo muda. Então quero convidar você, à luz do texto profético que lemos, da relação de Eliseu que tinha com Elias, e agora que ele passa a ter com os seus liderados, alguns princípios. E tudo deve ser regido pela fé, porque tudo é uma questão de fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus, diz Hebreus 11, verso 6, não é isso? Vamos ler juntos? Sem fé, não podemos agradar a Deus. A fé é tão importante que Paulo diz em Romanos 14, 23, que tudo que não procede de fé, pecado é. Tudo que não procede da fé, pecado é. Então, ter um relacionamento com Deus,
acima de tudo, estabelecido por uma questão de fé. E aí, com isso, nós não vamos parar diante de um mundo incrédulo cheio de más notícias. Porque a fé no mundo não é uma fé num Deus Pai, relacional e presente. Eu não vou dizer que não tem fé no mundo. Tem fé no mundo, mas fé panteísta, fé religiosa, fé do homem no homem, fé em coisas. A fé é inerente ao ser humano. Quando alguém disser, olha para cá, quando alguém disser para você assim, eu não tenho fé, aí você pode dizer para essa pessoa, então você não tem agenda. Ele vai dizer, não, mas eu tenho agenda. Não, se você tem agenda, você tem fé. Como é que você está colocando na sua agenda que você vai viajar para o Rio de Janeiro no mês que vem? Se você não tem fé que você vai estar vivo lá, você não teria agenda. Então, se você fez uma agenda para o mês que vem, é porque você acredita que vai estar vivo. Se você colocou aí que você vai pegar um avião, é porque você acredita que aquele avião não vai cair. Se você tem um apontamento para ir ao médico, é porque você acredita que aquele médico vai passar um remédio, você vai tomar e você vai ficar curado. Quem não tem fé, não tem agenda, não tem viagem, não vai em médico, nem come. Então a questão não é ter ou não ter fé, é onde você direciona a sua fé. O Deus desse século cegou. E aí as pessoas estão colocando fé onde? No bolso. Está colocando fé na força do braço. Está colocando fé em jogo de azar, de bet. Inclusive crente. Jogando em loto, jogando em loteria agora, porque não precisa ir em jogar. O jogo vem dentro do celular. Está viciado em jogo. E com isso perdendo o dinheiro santo que o Senhor nos dá para comprar o pão de cada dia. Então o homem tem fé. Ele nasce com fé, porque todo mundo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é antigo. As pirâmides do Egito, é porque o homem tinha fé de que ele ia ressuscitar, ele construía as pirâmides, porque ele acreditava na eternidade. Os incas, os maias, os astecas, todos eles construíam pirâmides. Porque o ser humano tem a crença na eternidade. As tribos indígenas da América do Sul, antes dos portugueses chegarem aqui, todas as tribos indígenas aqui do Brasil, dos povos originários daqui, tinham as suas pangelanças e acreditavam em alguma coisa espiritual. É ou não é? Por quê? Porque o ser humano nasce crendo na eternidade. O problema é que quando ele não encontra em Jesus a paternidade, ele direciona a sua fé para qualquer coisa. Ou para o seu estômago, ou para ocultismo, ou para religiosidade. Mas nós temos fé, somos o povo da fé, e como a palavra está nos dizendo que tudo que não procede da fé pecado é, nós temos que pegar a nossa fé e direcionar a Deus, como o credo niceno, desde a igreja cristã, no 4º século, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê em Deus Espírito Santo, crê na igreja do Senhor e crê na volta do Senhor. Então nós temos que nominar a nossa fé, nós temos que declarar a nossa fé. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cremos na Trindade do Senhor, cremos na palavra revelada de Deus, Velho e Novo Testamento, porque isso aqui não chegou do acaso. Isso aqui é palavra de Deus, mas Deus usou homens e mulheres. Aqui são 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, que tem começo, meio e fim. Qual é a grande pergunta do Velho Testamento? O pastor Clóvis lembrou dela aqui, onde está o Cordeiro? Essa é a grande pergunta do Velho Testamento. Aí vem no meio da Bíblia, em João, e a resposta foi dada: eis o Cordeiro de Deus. Aí vem Apocalipse, fechando a revelação, digno é o Cordeiro. Então a Bíblia tem começo, meio e fim. A grande pergunta no começo da Bíblia: onde está o Cordeiro? Vem o Espírito Santo e através de João responde: eis o Cordeiro. E em Apocalipse fecha dizendo: digno é o Cordeiro. Então essa Bíblia que foi escrita por mais de 40 homens, no palácio, no deserto ou nas ruas, a Bíblia é a palavra de Deus.
E esta palavra nos chama a acreditar que, a despeito do mundo que nós estamos vivendo, de ceticismo, de idolatria, de amor a mamon, ao dinheiro, Deus tem infinitamente mais para nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, declare comigo: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? Levanta a mão, faz assim. Então o seu melhor está por vir. Uma vez um pastor em São Paulo, bem liberal na sua teologia, falou: é um problema seu, Carlito, é que você vive falando que o seu melhor está por vir, o seu melhor está por vir, o seu melhor está por vir. Eu olhei para ele e falei assim: o teu pior está por vir? Eu falei: querido, se você quer sofrer, quer viver na sofrência, não é? O problema é seu. Agora, por favor, não tire essa música de mim. Em Cristo, não é frase de efeito não é evangelho coach não, isso aí está escrito aí, ó. Eu amo o Senhor, e então o meu melhor está por vir. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não faltei nessa matéria. Eu amo o meu Senhor. Você ama o Senhor? Então o teu melhor está por vir. Então a nossa fé é uma fé positiva. Porque o apóstolo Paulo, ele está ministrando a um povo que tem fé, mas uma fé que estava sendo direcionada para o lugar errado, para a pessoa errada. Eu moro no Vale do Paraíba. Quando eu vejo pessoas, e a gente vai também levar as boas novas do Evangelho na beira da Via Dutra, a artéria aorta do Brasil, que passam 2 milhões de veículos por mês. A gente vai lá, quando eu vejo pessoas caminhando distâncias, carregando peso, carregando cruz, aquela pessoa tem muita fé. Muita fé. O problema é que a fé pode ser grande, disse Jesus. Mas se for depositado na pessoa errada, não vai resolver. Por isso ele diz: tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, e você poderá dizer: esse monte sai e ele vai. Por quê? A questão não é o tamanho da fé. A questão é o tamanho do Deus que você coloca a fé. Esse é o ponto. Então nós estamos num mundo que tem fé. Nunca deixe, nunca acredite que as pessoas não têm fé, as pessoas não estão acreditando. As pessoas estão, só que elas estão iludidas, enganadas, seduzidas, apaixonadas por falsos deuses ou falsas paixões, e com isso não estão direcionando a sua fé ao Deus vivo e verdadeiro. E o apóstolo Paulo fala mais, em Efésios capítulo 3, 20, ele fala algo semelhante do que ele falou aos Coríntios 2, 9. Ele diz: aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos pastores, líderes, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Os sonhos de Deus são melhores do que os seus. Os sonhos de Deus são mais simples do que você imagina. E Ele quer dar o melhor para cada um de nós. Então Ele está nos chamando para liderar um povo, para expandir o seu reino. E você vai precisar fazer isso pela fé. Num mundo que tem fé, só que está direcionando a sua fé para si mesmo, para o seu dinheiro, para o seu estômago, para as suas necessidades, para os seus vícios, para os seus prazeres. Nós estamos com uma geração viciada em dopamina. O que é dopamina? É o culto ao prazer. A dopamina foi dado por Deus, é um neurotransmissor nosso, que o Deus que fez, é uma bênção. Mas quando eu estou viciado em prazer, eu vivo só pelo prazer. É o prazer de fazer, é o prazer só de trabalhar por trabalhar, é o prazer para ficar rico, é a dependência do jogo, é a dependência do celular, é a dependência da internet. Isso tudo vai gerando em nós uma dependência de coisas, de pessoas, de tecnologia e não do Senhor. Dr. Russell Shedd, um grande teólogo americano, que deu a sua vida aqui no Brasil, no púlpito e na literatura, antes de falecer, ele pregou um sermão na nossa igreja que eu tirei essa frase: o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Ele escreveu muitos livros, eu li muitos livros dele, mas isso eu tirei do púlpito. Pode passar, por favor.
Eu tirei do púlpito que ele disse: o jeito que a sua mente funciona é o jeito que você é. Aonde eu estou querendo chegar com essa introdução, querido? Vai ter muitas coisas na sua vida e no seu ministério que, se você não tiver uma mente positiva, por uma fé positiva, propositiva, intencional, não vai acontecer. E não vai acontecer porque não é que Deus não quer te dar, é porque você tem que ter essa mente. A mente da fé, a mente da abundância, a mente da paternidade. O mundo não vai te dar isso. Você tem que intencionalmente crer desta forma. Por exemplo, o mundo é formado de órfãos. Nós estamos aqui no Supremo Tribunal do Brasil essa semana discutindo para que não ofenda uma minoria que escolheu não ter pai, não ter mãe e quer ser assim meio independente, que o fato de eu chamar pai ou mãe é ofensivo. Então estão querendo discutir isso e virar isso lei. Até parece que não tem problema no Brasil para o nosso Supremo estar gastando tempo para pensar nisso. Mas o que é isso? Lembra da parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar da parábola do filho, do pai amoroso? A música do filho mais novo ofendia o ouvido do filho mais velho. Então, quando eu estou vivendo uma escassez tão grande, gente, a alegria do outro me ofende. Então, se eu não tenho pai ou mãe, ok, eu vou viver nisso. Mas se o outro chama pai ou mãe, isso me ofende. É porque eu estou numa escassez tão grande que a música do outro ofende a minha. Às vezes no ministério, algumas coisas interessantes acontecem. Por exemplo, o religioso que não gosta de se expressar no louvor. A pessoa livre, ela levanta a mão, ela bate palma, ela dança, ela celebra e ela está tranquila, porque ela está adorando a Deus e o livre se manifesta. Aí tem o religioso tradicional. Precisa disso tudo? Para que isso? O que ele não admite? Ele está com o espírito de Mical, o espírito de esterilidade, o espírito da dor. Então a música do outro, a dança do outro, a liberdade do outro te ofende. Acontece também na oferta. O camarada sentiu no coração, aí chega, como o pastor Clóvis contou, as filhas lá, juntou os 17 mil. Se ela conta num lugar de avareza, nossa, vocês foram trouxa, hein? Pegou toda a economia, deu para a igreja, deu para pastor. Quantas vezes acontece isso? Um irmãozinho todo feliz chega para dar o testemunho, olha, senti no coração de dar o meu carro, de dar uma oferta exponencial, sacrificial. E aí, o camarada que está lá no espírito de avareza, ele não apoia. Por quê? A generosidade do que ama ao Senhor e não é dirigido por Mamon, ofende o espírito da avareza do outro. A mesma coisa acontece com o espírito de paternidade. Eu tenho certeza que o pastor Oswaldo não pede que nenhuma ovelha chame ele de pai espiritual. Mas aí o órfão que está ali é religioso. Ele chega no púlpito, aí ele vê uma ovelha querida abraçar o pastor Oswaldo, chamar de pai. Aí ele fala assim: mas ele é o seu pai? Mas o que é? Tem alguma coisa errada com aquela ovelha que chamou ele de pai? Não. Mas tem naquela ovelha órfã que se ofende quando o outro chama de pai. Então, queridos, é a mesma coisa. É o espírito da avareza que se ofende com o espírito da abundância e da generosidade. É o espírito da religiosidade que ofende com o louvor extravagante. E é o espírito da orfandade que se ofende com a paternidade bem resolvida. Toda vez que a música do outro ofender os seus ouvidos, o problema não está no outro, está em você. Porque a Bíblia nos chama a celebrar com os que celebram,
a chorar com os que choram. Então, se alguém deu uma oferta exponencial e repartiu esta testemunho com você, cante, celebra, aplauda ao Senhor. Então, se há um espírito de paternidade, celebre. Se há um espírito de generosidade, celebre. Se há um espírito de adoração extravagante, celebre. Porque quando você está feliz, você celebra a festa do outro. Quando você está doente, o seu coração está ferido, amargurado, triste, invejoso, você quer a festa do outro. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Então entenda, é o jeito que a sua mente funciona, é o jeito que você é. Então escolha crer, escolha. Quando o filho do pastor Rick Warren se suicidou, ele tinha um problema mental, ele teve 3 filhos e um deles já estava morando fora de casa, ele se suicidou. Uma repórter perguntou para a mãe, a Kay Warren, por que depois que o seu filho suicidou, a senhora ainda tem uma vida normal? Ela falou assim, porque eu escolho a alegria. Ela amou o seu filho, ela cuidou do seu filho, ela deu educação para o seu filho, mas infelizmente o mundo está doente. E ele tinha uma arma em casa e ele se suicidou. Era uma dor, um problema mental, emocional. Mas ela não poderia morrer com ele. Então ela escolheu a alegria. Porque ela tinha certeza que ele fez isso por uma doença. Ela não acredita que seu filho foi para o inferno. Nós estamos vendo um mundo muito doente. Na minha cidade, uma médica, esposa de um pastor, disse, eu moro numa cidade de 800 mil habitantes, São José dos Campos, São Paulo, 30 suicídios por dia. Perdão, 30 suicídios por mês. 1 por dia. 1 por dia. É muita coisa, gente. E sabe o que acontece? São 30 suicídios por mês, 1 por dia, bem sucedido. Porque tentativas é muito maior. Agora se espante. 2 coisas que ela me disse na estatística. Clóvis, 90% menos de 30 anos de idade. E 80% da classe média e alta. Querido, você não vê mendigo pensando em suicídio. É gente dentro de condomínio fechado, cheio de dinheiro, que está pensando em suicídio. Sabe por quê? Patrimônio e autoestima não é sinônimo. O Japão é um dos países mais bem-sucedidos do mundo. Mas que suicídio é um problema de saúde pública. Então, entenda, a mente como você funciona é a forma como você é. O mundo está perdido em seus delitos e pecados. O diabo veio matar, roubar e destruir. Tem série na Netflix cultuando a morte. 13 Reasons Why. Quer dizer, tem muita coisa ruim aí. Nós estamos com o mesmo espírito que atuou na época de Herodes, esse espírito de violência, esse espírito de matar a criança no ventre. Nós cremos, nós somos a favor da vida na concepção, amém? Por isso somos contrários ao aborto, porque nós somos o povo da vida. Nós somos o povo da abundância. Então não deixe que um mundo caído de morte, um mundo que está sempre na escassez, que está sempre pensando no que é pior, domine a sua mente. Nós somos o povo da fé, da esperança, do amor, o povo que crê nisso que nós acabamos de falar, que Paulo diz que olho nenhum viu, ouvinte nenhum, ouvido nenhum ouviu, que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, o seu melhor está por vir, sim. E crê que Deus pode fazer infinitamente mais. Programe a sua mente para isso. Não deixe que as notícias desse mundo desprograme a sua mente das coisas de Deus. Porque se você sai da igreja num domingo ouvindo tanta revelação, mensagem, princípios, valores, e você vai ficar viciado em série de Netflix durante a semana, você vai ser tentado a desprogramar aquilo que você recebeu na sua leitura bíblica, no seu devocional, no domingo.
Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz de atitude. Eu quero te dar 6 frases, 6 chaves, na verdade 8, para que você possa liderar e expandir à luz do texto que nós vemos, com uma mente positiva e propositiva. Vamos lá. Na palavra de Deus, aqui acabamos de ler, o Espírito Santo nos traz hoje alguns princípios. Porque quando nós lemos um livro como o livro dos Reis, é um livro de um contexto que mudou. Mas a palavra é rema para hoje. Amém? Ela vale para o Mato Grosso em 2024. Primeira coisa, para liderar e expandir sua vida, seu ministério, sua igreja local. Tenha um descontentamento santo. Você pode dizer isso comigo? Tenha um descontentamento santo. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar que reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eliseu já estava no final da vida. Elias morreu velho e Eliseu também. E ele fundou uma escola de profeta, ele fundou um seminário, pastoso. Por isso que nós falamos hoje, carinhosamente, né, Clóvis, que seminário é uma escola de profetas. Só que, pelo jeito, Eliseu já estava bem idoso, e ele não era muito apostólico, ele era realmente profeta, ele não estava pensando em obras. Ele não era assim como o pastor Oswaldo, que pensou assim, numa nave com 2 galerias, uma nave principal. Ele só queria terminar o ministério dele, ir embora e descansar. Mas um discípulo, 2 ou 3, disseram: Eliseu, como você está vendo, a escola cresceu demais, você fundou um ministério tão bem sucedido que não cabe nenhum aluno aqui mais. Então, deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que você esteja num lugar que tem um líder que não está vendo todas as possibilidades, ajude ele a ver. Você não tem que pensar em ir embora porque você tem visão e o seu líder não tem. Você tem que ajudar o seu líder a ter. O discípulo, ele ajudou a Eliseu a ver o que ele não estava vendo. A sentir uma necessidade. O momento de Eliseu era de aposentadoria e finalizar o ministério. Mas ele liderou tão bem aquela casa que ele gerou discípulos que queriam ir além. Então que nós possamos gerar discípulos, filhos espirituais, filhos biológicos, que tenham descontentamento santo com o que já foi conquistado e queiram ir além. A primeira coisa para você liderar e expandir é ter um descontentamento santo com o que você já tem. O bom é inimigo do ótimo. Então o lugar onde você está já não atende mais a necessidade. O lugar é pequeno demais. Nada vai mudar na vida até que você vença a acomodação e a procrastinação. 2, busque soluções efetivas e não só fáceis. O verso de número 2, por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco e construir ali um lugar para as reuniões. Eu gostei da ideia do discípulo e no final do verso gostei muito da atitude de Eliseu. Vocês podem ir. Pastor, você que está com a cabeça branca, eu estou assim, ficando. A minha já está mais para salt do que para pepper, né? Estou no caminho aqui do Clóvis e do Oswaldo. Mas os discípulos falaram: vamos a uma solução efetiva. Tem algo a ser feito. Vamos até a mata, vamos cortar tronco e vamos fazer uma ampliação dessa casa. Eliseu falou: podem ir. Você que está com a cabeça branca, se você não consegue ir, não impeça os jovens de irem. Você que está com dificuldade de ir, abençoe os que podem ir. O que você não pode é impedir que outros possam ir. Numa família saudável tem que ter essa troca.
nem o jovem deve se acomodar com o momento da estação do idoso, e nem o idoso pode impedir o momento de iniciativa, de força dos jovens. E essa união leva longe. Eles falaram: vamos até a floresta cortar a árvore. É óbvio que Eliseu não tinha mais força para ir. Ele não tinha idade para isso, ele não tinha força física para isso, mas ele tinha uma coisa muito importante, a bênção para dar. Ele disse: podem ir. Queridos jovens que estão aqui, que fazem parte das igrejas batistas nacionais, não sejam acomodados onde os seus pais chegaram. Mas, queridos pais, não limitem os seus jovens onde vocês chegaram. Dê o apoio para eles, dê a bênção para eles. Podem ir cortar a árvore, podem ir fazer o sacrifício. Eu vou ficar aqui orando, eu não posso ir, mas eu posso ofertar para que você vá, para aquela viagem missionária, para aquele projeto, para aquela iniciativa. Então essa união vai fazer algo grande nas igrejas da convenção. Jovens que queiram ir, e idosos que vão estar felizes em abençoar a ida. E aí nisso, a igreja vai ganhar. Amém? Soluções efetivas e não apenas fáceis. No texto, fala de 3 verbos: ir, cortar e construir. Pode dizer isso comigo? Ir, cortar e construir. Ir até a floresta, cortar os troncos e construir salas. Vamos trazer essas 3 palavras para o nosso contexto pós-moderno. Quando nós pensamos em soluções efetivas, é iniciativa, estratégia e trabalho. Pode dizer isso comigo? Iniciativa, estratégia e trabalho. Pode passar. Iniciativa, estratégia e trabalho. 3, nunca ande ou realize nada sozinho. É a terceira verdade desse texto, pastor, líder, para você liderar. Tenha um descontentamento santo, busque soluções efetivas, mas não ande sozinho, não faça nada sozinho. O verso número 3, então um deles, eu não sei o nome desse aluno, mas eu no céu gostaria de conhecer. Um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Eu amei a pergunta do seminarista. E eu amei a resposta do velho mestre. Não quer ir conosco? Ele disse: eu vou. Querido, você imagina a alegria de Eliseu de ter sido lembrado. Porque aqueles jovens poderiam ir sozinhos, eles iriam mais rápido, eles eram fortes, eles eram vigorosos, eles eram visionários, eles estavam numa escola de profetas, eles iam correndo lá cortar aquelas árvores. Mas um deles falou: o senhor não quer ir conosco? Jovens, não vamos deixar os velhos para trás. Uma igreja cheia de jovens vão ser muito úteis, mas uma igreja também cheia de idosos com experiência, com sabedoria, serão fundamentais. Tem uma geração aí. Eu soube uma vez, um jovem contou que na igreja que ele estava, para ser escalado para o louvor, tinha que estar com calça skinny, de preferência rasgada, e a pessoa não podia estar acima do peso. Eu estaria lascado, porque eu não uso calça skinny, nem apertada, e estou acima do peso. Não tinha espaço para mim. Queridos, igreja é família para pertencer. É lugar do idoso e da criança, do homem e da mulher, do que está abaixo do peso, do que está no peso, do que está acima do peso. Por quê? Igreja é para todos. Mas às vezes estamos preocupados tanto com a performance, tanto com o design. Porque aquele homem foi convidado para ir. Segue o texto. Você vai ver lá na frente o quanto que foi fundamental a presença de Eliseu lá. 4, não procrastine o trabalho mais duro.
foi com eles, foram até o Jordão e começaram a derrubar a árvore. Vamos lá, vamos derrubar. Vamos lá. Então, eles não procrastinaram o trabalho mais duro. Olha para cá. Todos nós aqui temos tarefas difíceis a fazer. Temos que cortar árvores. E às vezes a gente vai colocando isso mais para frente. Porque tudo que dá muito trabalho... Se você pegar o meu celular aqui, você vai ver que eu tenho 2 listas. O tempo todo. A lista das coisas a curto prazo e as coisas a longo prazo. Mas tudo que é coisa difícil está lá. Porque a gente tem uma tendência de ir procrastinando aquelas conversas difíceis que temos que ter. Você sabe que tem que conversar com uma pessoa e você vai procrastinando. Só que isso é igual coelho, gente, dá filhote. Se você não resolver, não vai sumir. Porque problema não resolve porque você ignora. 5º, prepare-se para enfrentar os imprevistos. Para liderar, para expandir, não vai dar sempre tudo certo. Vai ter problemas. Eu ainda vou escrever um livro. O que não faria ou o que deu errado. Porque às vezes as pessoas só olham o que dá certo. 2 Reis 6:5. Quando um deles estava lá, cortando aqueles troncos, o ferro do machado caiu na água. E ele ficou só com o cabo do machado. E caiu. Sabe qual é o problema de, às vezes, a gente ler um texto muito antigo? É que na pós-modernidade ele pede força para nós. Quando a gente vê e fala machado, é uma coisa tão barata hoje, só que naquele tempo era uma coisa de alta tecnologia. Acabou de sair o iPhone 16. Eu vi uma lista de carro que você compra no Brasil e não pode comprar um iPhone 16. Então você tem que pensar assim, você está lá com o seu iPhone 16 e ele cai no rio Cuiabá. Meu Deus! E ainda era emprestado. Então essa foi a reação. Gente, um machado naquele tempo era algo tão tecnológico que o seminário inteiro, a faculdade inteira não tinha um machado. Tiveram que pedir emprestado para algum empresário lenhador para emprestar para que eles pudessem lá fazer aquela missão. Então era um problemão perder o machado. Porque você lê o texto hoje, perder o machado, isso não é nada. Mas naquele tempo foi perder um negócio de alta tecnologia. Esse tempo aqui, o homem estava acabando de dominar a questão do bronze e do ferro. Era algo muito, muito tecnológico. Então quer dizer para você que imprevistos acontecem. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque às vezes alguém vê um pastor em depressão e fala assim, qual pecado que ele está na casa dele? Porque tem isso, tem muito crente pronto para julgar alguém. E dizer, nossa, se aconteceu isso com ele é porque ele está em pecado. Quem pecou? Foi ele, o pai, a mãe? Não, gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Imprevistos acontecem. Tem oração que Deus responde sim. Tem oração que Deus responde, espera. E tem oração que Deus não vai responder na minha geração. E Deus continua sendo Deus. E Ele não tem que provar nada para ninguém. E eu nunca vou colocar Deus na parede que Deus está me devendo. A igreja não é para a gente vir para receber uma bênção, é para celebrar a bênção. Querido, você vai acreditar porque eu vou te contar. Uma vez estava lá no Rio Grande do Sul, terminou o culto, preguei, desci, estou conversando com as pessoas, chega uma irmã e fala assim, pastor, só pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso. Eu já tinha orado, pelas pessoas, mas ela queria uma oração personalizada. Eu orei. No final da oração, ela olhou para mim e falou assim, quanto é? Eu falei, por quê? Não, porque a igreja que eu frequento, quando o pastor ora por todo mundo coletivamente, é de graça, mas no pessoal a gente paga uma oferta. Meu Deus! Gente, isso acontece. Não tem professor nessa matéria na Bíblia, mas no mundo tem. E aí quando o crente tem Facebook demais e menos face direta com o Senhor, acontecem essas coisas. Então prepare-se para enfrentar imprevistos. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas aí, 6, creia que antes do milagre vem o seu trabalho. Lembra aquele velhinho que ia ficando?
e que um aluno intrépido, um bom profeta aprendiz, mandou chamar, o homem de Deus, que chegou por último, deve todo mundo chegado antes, as árvores já estavam todas cortadas, já estava tudo lá, cai o machado, imagina aquele monte de jovem desesperado, meu Deus, caiu o machado, um instrumento de tecnologia, ainda era emprestado, o que nós vamos fazer? Aí vem Eliseu, devagarzinho, com seu cajado, onde caiu? Onde caiu? Todo mundo perdendo a cabeça e Eliseu, onde caiu? Ter uma pessoa madura, que não fica apavorado no meio de um monte de jovens é muito sábio. Sabe por quê, queridos? Tudo que está ruim pode ficar pior se colocar o apavoramento na frente da fé e da oração. E aí mostraram para ele, olha, caiu ali no meio do leito. Ele perguntou onde caiu. Aí mostrou o lugar, ele foi lá, cortou um galho, jogou e fez o ferro flutuar. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas aí vem o ponto 7. Estique seus braços para tocar no milagre de Deus. A gente tem que se envolver com Deus, a gente tem que se esticar. Pegue-o. Deus não fez um milagre? Fez, eu não sei quantos metros de água tinha o leito do rio. Que não fosse muito fundo, porque era o Rio Jordão. 2 metros, 3 metros. Mas se fez vir, porque machado foi até o leito do rio, até a areia. Então, se veio 2, 3 metros, por que não podia vir até a beira do barranco? Não é? Porque Deus queria que o homem se esticasse e fizesse sua parte. Porque Deus, Ele é pai, mas Ele não é paternalista. Ele quer nos levar a também nos esticar. Incomoda o seu irmãozinho aí um pouquinho. Olha aquela parede lá e olha aquela lá. Estica bem. O seu braço para lá e o seu braço para cá. Direita e esquerda. Mas estica com força. Ao ponto de doer. Tá? Ao ponto de doer. Se não doeu, é porque não esticou. Ainda bem que todo mundo usou desodorante hoje, né? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Obrigado. Deus quer nos esticar. E pensa um lugar que você vai se esticar. É no ministério. É na vida cristã. Porque a vida cristã não é um passeio na Disneylândia. Não é um piquenique. É uma maratona, é uma corrida. O apóstolo Paulo disse que a vida cristã é uma luta, a vida cristã é uma corrida. Então, como diz Erwin McManus no seu livro O Caminho do Guerreiro, todo homem tem uma luta a lutar, todo homem tem um sacrifício a entregar e todo homem tem uma corrida a correr. Então, querido pastor e querido líder, não vai ser fácil. Estique para pegar o seu milagre. Estique, trabalha com Deus. Na hora de ofertar, oferte. Na hora de jejuar, jejue. Eu quando fiz o meu primeiro jejum de 40 dias, só tomando água de coco. Foi a única coisa que eu tomei. Água comum e água de coco, para poder hidratar. Depois de uma semana, eu achei que eu ia morrer. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. Não morre, não. Se for dieta, a gente cai em tentação e come alguma coisa. Mas se você fizer um acordo com Deus, você vai. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer hora, mas tem que ser com propósito. Você vai subsistir. Porque quando é um jejum, depois de algum tempo, você se sente altamente sustentado pelo Senhor. Pode ter certeza disso. E faça alguns acordos com Deus. Pastor, falando aqui de pastor para pastor, você tem que escolher ouvir, e eu concluo aqui, ouça homens de Deus na sua vida. Eu peço conselho a pastores, em especial pastores mais velhos. Eu miro na vida deles. Escolhi algumas coisas, escolhi não enriquecer no ministério, escolhi ser uma pessoa normal, porque tem pastor que a igreja dele chega a 500 membros, você não fala mais com o cara. Escolhi viver com o que eu ganho. Eu nunca pedi
para a glória de Deus. Mas, e não é porque hoje eu tenho uma igreja grande, não. Quando eu era pastor aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, e ganhava 2, 3 salários mínimos por mês, eu nunca pedi R$1 emprestado por uma ovelha minha. Amém. Sabe por quê? Agora, eu já tive que ir em banco, pedir empréstimo, refinanciar meu carro. Sabe quando você larga a mão um pouquinho lá no cheque especial, e o Brasil tem o juro mais alto do mundo? Aí eu tenho que ir lá no banco, tenho que refinanciar o carro. Mas sabe por quê? Sabe por que eu vou ao banco? Porque o banco pode me dizer não. Mas uma ovelha minha não pode. Então, se eu peço, porque eu sou pastor, as ovelhas amam o pastor. Se eu for pedir um dinheiro para uma ovelha, tem 2 efeitos colaterais. Ela pode não ter e se endividar para abençoar o pastor. Não ter, mas pedir emprestado para emprestar para o pastor. E 2, você amanhã não pode disciplinar essa ovelha, porque você está dependente do favor dela. Eu já tive muita ovelha. Pastor Carlito, você mora do lado direito do peito, não paga aluguel e nunca vai ser despejado. Até o dia, o pastor, você sabe que ele tem um instrumento que é cajado e é vara. Enquanto você está usando o cajado, viva o pastor. Na hora que você tem que usar a vara, a ovelha foge do pasto e vai para outro pastoreio. Então eu já tive muito disso, sabe? Quando a gente tem 54 anos de idade, 32 de ministério pastoral, passou em 3 igrejas, e uma delas pega com 600 membros e leva 25 mil membros para a glória de Deus, a gente já vê muita coisa. Pastor, o número da sua igreja pode mudar, a sua igreja pode aumentar de influência, mas o seu coração não pode mudar. Quem me conhece e anda comigo sabe que minha agenda mudou. Eu gostaria muito de ter uma agenda maior e mais folgada para os meus filhos biológicos, para os meus amigos, para os meus pastores, para a Rede Inspire, mas eu não consigo. Mas quem me conhece sabe que minha agenda mudou, mas meu coração não mudou. Pastor, pastora, tua agenda pode mudar, mas o seu coração tem que ser o mesmo. Mas para isso, ouça homens de Deus na sua vida. O rei de Israel, quando ouvia Eliseu, ele acertava. Quando ele não ouvia, ele errava. Mas o texto diz, toda vez que ele ouvia o homem de Deus, diz o texto, aí nos versos 6, de 8 a 10, ele tomava as devidas precauções. Então, quem que você está ouvindo? Pastor, não ouça vozes. Você não é espiritualista. Você tem que ouvir a voz do céu. Você não é melhor do que ninguém, mas você escolheu liderar um povo. Você tem um púlpito, você tem um microfone e você fala em nome de Deus. Então, que Deus te abençoe. Receba esta palavra profética. O Senhor respondeu ao seu povo, estou trazendo trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo. Porque o nosso Deus é Deus de abundância. Joel profetizou no capítulo 2, 19, esses 3 elementos, que no Salmo 104, verso 15, Davi explicou. O vinho, que alegra o coração do homem. O azeite, que faz brilhar o rosto. E o pão, que sustenta o vigor. Deus vai te dar o vinho da alegria. Deus vai te dar o azeite da unção. Deus vai te dar o pão de cada dia. Então, confie, espere e trabalhe. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que estaria conosco. Amém? Ele está com você todos os dias. Pastor, pastora, você vai voltar para o seu campo, para a sua cidade, para a sua igreja. E eu sei que você pode ter uma igreja pequena, você pode ter um ministério numa cidade pequena, mas nunca duvide da presença do Senhor. O diabo às vezes vem falar, mas eu estou sozinho, eu não tenho recurso, eu não tenho estrutura. O diabo é o pai da mentira. O Senhor disse que estaria com você todos os dias. Então você nunca está sozinho. O Senhor disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta que eu já estou lá.
Você não precisa nem ficar em silêncio para que você possa receber a presença. Deus já está lá. Pastor, Deus vai enviar os recursos que você precisa, as pessoas que você precisa. Não desista de desistir, porque o Senhor está contigo. O Salmo 23, verso 6 é uma realidade. A bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias da sua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Então o Senhor te envia como cordeiro no meio de lobo, mas Ele diz que estará sempre com você. Em Mateus 28, verso 20, Ele voltou ressurreto para dizer: eu estarei com você até o fim. Você recebe essa palavra da fé? Então fica de pé em nome de Jesus. Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Deus tem mais. O que Ele começou, Ele vai concluir na sua vida. Pastor, não desista. Não desista de Deus. Não desista da sua fé. Não desista da sua esposa. Não desista da sua igreja. Não desista do ministério. O Senhor deu tudo e nós temos o privilégio de ser co-participante com Ele. Aleluia. Celebre com uma salva de palmas em nome. Glória a Deus.